Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui a mais um quadro, momento de reflexão. Se você está chegando aqui pela primeira vez, faça parte do contingente em que já tem aqui no canal de 147 inscritos. Você seja aquele a fazer parte desse contingente e está aqui conosco, sempre a meditar na palavra de Deus. Gostaria aqui de, já na abertura deste quadro, trazer a informação da minha mudança. Houve essa necessidade, dado o fato de eu estar 3 meses no ministério do Belenzinho, o pastor Mazinho, ali, e só tenho a agradecer a Deus pela vida do pastor Mazinho, todos os irmãos ali do ministério que abraçaram ali, me acolheram, com muito carinho e verdadeiro amor cristão, e ali fiquei pelo tempo de 3 meses, e dado o fato de minha esposa ainda não ter se decidido ir para ali, dado o fato dela estar no ministério em que eu tinha saído, então eu achei por bem, após ter orado, jejuado diante do Senhor, eu compreendi que não já era para me ficar daquela maneira, eu já não queria permanecer daquela maneira, porque eu havia a promessa no começo que ela estaria vindo para onde eu fosse escolher ficar, servindo ao Senhor, porque ministérios são muitos, somente há um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas como já estava ficando 3 meses e não havia uma decisão dela estar vindo nessa mudança, então eu resolvi retornar para o ministério que eu já estava ali mais de 28 anos, e as razões eu deixei claro aí no outro vídeo, quando saí dali, mas estou retornando e quero aqui também agradecer a Deus, ao pastor José Benito Teotônio, pelo acolhimento, pela recepção, não só do pastor, mas também dos irmãos ali, em face justamente desse tempo que ali eu passei com eles, e agora retornei ali, retomando aí esta membresia, que logo mais, próximo sei aí, próxima sexta-feira administrativa, por certo, os irmãos vão estar aí homologando essa questão desta mudança. E só tenho a agradecer a Deus pela vida do pastor Mazinho, pelo tempo que ele fiquei, e do pastor Teotônio, por ter me recebido com o mesmo carinho e a mesma empatia que esse ministério tem exercitado dia após dia pela vocação e na caminhada cristã. Tá bem? Então aqui eu fecho o parente, não abri no começo, então estou fechando no fim, ainda que não tenha abrido no começo. Amém? E que Deus abençoe e continue orando por nós, orando por mim, orando aqui pelo canal A Voz que Clama no Deserto, para que ele seja não só uma flecha na aljava de Deus, mas que a cada quadro aqui seja como um pão lançado às águas da internet. Amém, amados? Então a mensagem desta oportunidade, ela tem como tema Jesus, tanto está aqui como aqui embaixo, vai permanecer ali. Jesus, a porta que nos conduz a Deus. Antes de estarmos lendo o versículo, que se encontra em João capítulo 10, versículo 9, conhecido da igreja, eu quero estar orando com os amados. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado, queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome que está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor advine buscar, para que nós, onde o Senhor estiver, nós, Pai, estejamos juntos. Quero, Senhor, te agradecer por este momento, essa oportunidade, que mais uma vez estaremos aqui a refletir, Senhor, na Tua santa palavra. Fala conosco através dessa verdade, Senhor, bíblica, em que somente em Jesus é que encontramos o verdadeiro acesso que nos conduz a Deus. Nos ajuda durante esse período. Sei com todos que vai estar conosco, Pai. Faz isso, é que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos
irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, eu quero aqui ler, na verdade nem abri ainda, né? Vou estar abrindo aqui a Bíblia. Tá bom para nós lermos ali o versículo chave, né? Base para esta reflexão que se encontra no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 10, no seu versículo 9. Deixa eu só acertar aqui já para vocês aí, tá bom? Capítulo, já abriu, né? Capítulo, João, capítulo 10, versículo 9, onde a palavra do Senhor nos diz, Jesus afirmando, né? Essa é uma afirmação, ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens, né? Baseado e fundamentado nesse versículo bíblico, eu gostaria aqui de estar subordinado a este tema, né? Jesus, a porta que nos conduz a Deus. Essa meditação, essa reflexão me veio justamente hoje, estamos no dia 4 de junho, eu vou estar já liberando esse tema para amanhã, né? Quinta-feira, que seria hoje, né? Quinta-feira, dia 5, para amanhã, dia 5, e eu vou estar falando com vocês, né? Vou estar liberando. Então, hoje, dia 5, né? Quinta-feira. E eu estava no dia 4 aqui de junho, eu estava, após a minha leitura devocional, que faço sempre juntamente com minha esposa, antes de nós partirmos para o café da manhã, essa é a nossa rotina, pela misericórdia e graça de Deus. E eu estava também lendo, né, o livro de apoio da lição dominical, lição número 10, que vamos estar aí em sala de aula no próximo domingo. E dentro desses, eu estava vendo ali ponto 2 da lição, né? E dentro ali da explicação do nosso professor ali, eu deparei com esse versículo, que me chamou muito a atenção, né? Porque quando nós falamos de porta, aí me veio esta mensagem que eu quero aqui dividir com vocês e refletir. Quando nós falamos de porta, nós falamos de algo que se dá acesso, né, a algum lugar. E esta porta pelo qual o Senhor Jesus se refere, e qual porta é Ele mesmo, ela nos dá acesso, que ela nos conduz a Deus. Essa porta que nos faz entrar para a vida eterna, essa porta que nos faz realmente nos encontrar com a verdadeira vida em que jamais tínhamos antes, após compreender esta verdade pela qual não só a Bíblia, mas o próprio Senhor Jesus nos dá essa afirmação. Ela até nos faz eco, me fez lembrar aqui quando estava lendo o versículo, que ela faz eco à declaração do Senhor Jesus, né, ali a um dos seus apóstolos, né, Tomé, quando ele disse que eu sou o caminho, ou seja, aos discípulos, né? Eu sou o caminho. E alguém perguntou para ele ali como chegaria ao Pai, e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, agora que ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso já na frente, né, no capítulo 14, versículo 6, você pode estar aí comprovando essa expressão também afirmativa do próprio Senhor Jesus aos seus discípulos, que é uma afirmação para nós nos dias odiernos. Porém, antes do Senhor, tratando ali com os fariseus, com a liderança daquela época, ele disse que ele era a porta. Ele disse: eu sou a porta, e aquele que entrar, né? Ele diz: eu sou a porta. Letra maiúsculo. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então, esta porta e tomarmos essa atitude em fé,
nos faz, né, ter um encontro com Deus, porque o próprio Senhor Jesus, ele é Deus. Por isso que ele disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, aquele que... Deixa eu ver novamente para não... Se alguém, melhor dizendo, entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, estará, encontrará partagem. Observe que ele diz: salvar-se-á. Salvar-se-á está implícito aí a questão, né, do encontro, né, com o Senhor, com Deus. Por isso que veio esse tema ao meu coração. E o Senhor Jesus usou essa expressão, eu sou. Está no capítulo 9, antes do capítulo 8, capítulo 10, né? No capítulo 8 ele já tinha declarado essa expressão aos judeus. Eu sou, falando da mesma expressão afirmativa da revelação de Deus quando Moisés diante do seu povo. Então, sem mais delongas, né, vamos aqui refletir através dos pontos. Trouxe aqui 4 pontos, por certo, né, nos dará essa clareza com respeito àquilo que o Senhor quer falar ao meu e ao teu coração, amado e querido irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus. Tenha por certo que não há outro caminho. Tenha por certo que não há outra porta a não ser o Senhor Jesus. E esta verdade, esta convicção de fé, ela só se dará, ou se dará, quando revelada por uma iniciativa pessoal. Por uma iniciativa pessoal. Ele diz: se alguém entrar por ela. Se alguém entrar por ela. Ele fala de mim e de você. E aqui tem uma pergunta que não quer se calar. Por que porta você tem entrado? Por que caminho você se encontra neste momento? Porque quando a Bíblia fala de caminho, fala justamente do modo de vida, da visão de mundo que nós temos. De dentro dessa visão, nós servimos a um Senhor. Nós servimos a uma crença, a uma fé. E a pergunta que não quer se calar é essa: qual porta e por qual porta você tem entrado neste momento que você se encontra? Porque nós temos que nos lembrar das palavras do sábio em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, quando ele diz: há caminho para o homem que parece ser perfeito, porém são caminhos que conduzem à morte. Este versículo, ele é espiritual, ele está dentro do campo espiritual. E observe, há caminho, ou seja, há um modo de vida, há uma crença, há uma visão de mundo, né, e de fé que para os homens parece ser perfeito. Parece ser perfeito. Tem a Bíblia em suas mãos, fala da Bíblia, fala de Jesus, fala de Deus, porém, será que esta porta, este caminho realmente é o caminho que conduz a Deus? Qual a evidência? Qual a ênfase dentro desta porta que você entrou? O que está em destaque? O que está sendo ovacionado diante desta passagem? Qual é a comida pela qual você está sendo alimentado? Essa comida que você está sendo alimentado faz você cada dia mais convicto desta rocha, desta âncora para a sua alma em fé? Ela é Jesus? Porque o próprio Senhor Jesus disse: toda a Escritura, examinai as Escrituras e cuidai de ter nelas a vida eterna, porque são de mim que elas testificam. Então, pela porta que você se encontra agora, pela qual que você entrou, qual é o fundamento? Ele é Cristo ou ele é você? Ele é Cristo ou ele é o materialismo?
Ele é Cristo ou é a terra? Só se fala desta terra. Esse alimento realmente que você tem aí se alimentado após entrar esta porta, que você bem sabe, ela realmente tem trazido sentido para a vossa vida? Porque no tempo do Senhor Jesus, havia algumas crenças, havia algumas convicções de fé, ainda tendo a Bíblia, né, as Escrituras em suas mãos. E aqui eu lembro você dos saduceus, dos fariseus, tinha mais uma instituição ali, né, naquela oportunidade, mas a que predominava mais era dos saduceus e dos fariseus. Porém, aqueles que tinham entrado por uma dessas portas, vamos tomar esses dois como exemplo, não tinham vida. Não havia qualquer mudança, não havia qualquer sentido prazeroso em que alegrava o seu coração. Pelo contrário, era algo que só tinha pesar, cobrança, julgo. Fato este, quando o Senhor Jesus disse, ele disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, que eu sou manso e humilde de coração, e tomai de mim o meu jugo, que é leve e suave. Vamos ler o versículo bíblico, para não ficar só em minhas palavras. E justamente o Senhor disse isso, justamente dentro desse contexto, para aqueles que tinham entrado por estas portas, destas convicções de fé, e sobre o cuidado dessa liderança. E aqui em Mateus capítulo 11, versículo 26, 27, se eu não estiver equivocado, diz assim a palavra do Senhor. 28, ele diz assim, ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Olha só, a porta que eles tinham entrado não tinha dado alívio físico, emocional, espiritual, e além do mais, estavam se sentindo oprimidos, sem qualquer liberdade de espírito. E ele diz: cansado e oprimido, eu vos aliviarei, uma garantia que Jesus estava dando. E ele dizia, mais uma vez aqui, vinde a mim, é ele que é a porta. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, olha só, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. A porta que você tem entrado, essa liderança, ela atua, ela está cuidando de você, sob o aspecto de como servo de Deus ou como ditador. A pregação, o alimento que ele tem dado a você, tem levado você a se firmar mais nessa convicção de fé, como Jesus, o seu único e suficiente Salvador, ou tem tido uma outra vertente? Ou tem levado você a buscar se justificar a si mesmo, buscar o prazer pela convicção das boas obras, em que você estará bem com Deus e se estará bem. E tantos outros viés. Qual porta você tem entrado? Então, a primeira razão em que esta verdade, em que Jesus, desta compreensão de que Jesus é a porta que nos conduz a Deus, a primeira razão, primeiro sinal, é que ela será revelada por iniciativa pessoal. Algo que você mesmo terá dentro de você, que ele é essa porta. A exemplo de Pedro, que diante da expressão que Jesus usou ao seu discípulo, no capítulo 6, versículo 67 e 68, quando muitos estavam abandonando ele, e ele virou para o seu discípulo e disse: vós também não quereis ir? Aí Pedro, tomando a frente, ele disse: para quem? Observe bem, não foi para onde, mas para quem iremos, se tu tens a palavra de vida?
Então, essa iniciativa, essa convicção de fé, que Jesus é a porta que nos conduz a Deus, se revela primeiro por uma iniciativa pessoal, particular. E que você, meu amado, que está conosco neste momento, se você ainda não teve essa convicção, se você ainda não tomou essa atitude, toma, porque a garantia é que você encontrará pasto verdejante. E a segunda razão desta convicção, que ela dará para mim, estará em mim, melhor dizendo, e em você, é que ela é revelada por uma certeza de salvação. Salvar-se-á. Para eu ter Jesus, não só de uma declaração de boca, não só por uma convicção intelectual, psíquica, mas eu terei a certeza da salvação em mim. A cada dia que ando na certeza de que um dia estarei com o Senhor, que estou com o Senhor, que o Senhor está comigo e que eu estarei com Ele por toda a eternidade, como sempre oramos no início de cada quadro aqui. A certeza de que o Senhor há de vir nos buscar, estaremos com Ele. É a certeza da salvação. Quando você tem Jesus como a porta pela qual você entrou, a primeira coisa, olha só, antes de qualquer benefício, é a convicção da salvação. E nós vemos isso, voltando aqui para a Bíblia, no Salmo, no Velho Testamento, no Salmo 49, versículo 15. Observe o que o salmista ele diz. Isso no Antigo Testamento ele diz assim, Salmo 49, versículo 15, ele diz aqui, ó: mas Deus remirá minha alma, só, do poder do céu, fala da sepultura, pois me receberá, convicção de salvação. Mas aqui dentro do Salmo ainda me lembrei de outra convicção do salmista, só que agora já é no Salmo 10, quando ele diz assim, olha, no último versículo, Salmo 10, deixa eu ver aqui, rapidamente. Acabei aqui esquecendo, mas tudo bem, já lemos um no Antigo Testamento, vamos ler outro agora no Novo Testamento, em Timóteo, segunda carta do apóstolo escrita a Timóteo, né, jovem pastor, capítulo 4, versículo 8. Olha a convicção que Paulo tinha da sua salvação. Ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará aquele dia, e não somente a mim, olha só, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aqui fala do momento da partida de Paulo, porque no versículo 7 ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo ele já sabia que ali ele estava prestes a ser executado, porém este momento, essa circunstância não deixou com que o apóstolo Paulo, né, perdesse essa convicção, esta salvação. A terceira razão é que ela é revelada pela verdadeira liberdade. E essa verdadeira liberdade, amado, porque ele diz assim: entrará e sairá. Isso fala de liberdade. Quando Paulo diz que em Cristo Jesus nós temos a verdadeira liberdade. A porta em que você se encontra, que você tem entrado, você se encontra dentro dessa liberdade de consciência, de coração, como diz Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Certeza que estamos bem com Deus. E ele diz, eu coloquei aqui, capítulo 8 de Romanos também, versículo 1, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é liberdade de consciência e de coração, que estamos agora à mercê da misericórdia
e da bondade de Deus. E por último, revelada essa convicção de que Jesus é a porta que nos conduz a Deus, ela é revelada por uma vida plena. Porque ele diz, achará pastagem. Isso fala, amados, de plenitude, do verdadeiro alimento para nossas vidas espirituais. E esse alimento é o próprio Senhor Jesus. Ele mesmo diz, aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, esse terá vida, terá substância. Isso se dá por uma questão de vida, de encontrarmos a vida plena. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a porta onde, ao entrar, encontramos acesso que nos conduz a Deus. E diante deste encontro com o Senhor, tendo ele em nosso coração, porque Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo, olha só, vive em mim. E se vivo na carne, vivo na fé de Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que morreu por mim no Calvário. No João 5,24, o apóstolo João diz, Jesus dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. E Filipenses 1:21, que nós vamos ler encerrando aqui, Paulo ele diz assim, ó, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Olha só o que Paulo diz. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Jesus, ele é a porta que nos conduz a Deus. E diante dessa certeza, diante da decisão que você vem a tomar, porque essa decisão, como vimos, ela é revelada por uma iniciativa pessoal. Eu e você precisamos avaliar o nosso caminho. E se necessário for, darmos meia volta e nos voltarmos para Deus. Isso se chama arrependimento. Nos arrepender do nosso pecado e nos voltar para Deus. E se estivermos em algum lugar em que se diz ser a porta, se diz ser o lugar onde temos uma comunhão com Deus, porém não é Jesus o centro, não é Jesus o fundamento, não é Jesus o Salvador, então saia desta porta. Considere o convite do Senhor Jesus. Se esta porta só tem trazido para você angústia, opressão, você não tem vivido a verdadeira liberdade, então você precisa tomar a decisão e aceitar o convite do Senhor Jesus, quando ele disse, vinde a mim vós. Esta é a consideração nossa, é pessoal. Ele diz, vinde a mim vós que estáis cansado e oprimido. E a garantia que ele nos dá para mim e para você é, e eu vos aliviarei. Amém? Então não se esqueça, não protele essa decisão, mas venha para Jesus, creia no Senhor Jesus de todo o seu coração e o receba como seu único e suficiente Salvador. Creia nele como seu único e suficiente Salvador. Aí sim você vai viver a verdadeira liberdade, a verdadeira plenitude de vida. E ele será, a partir de então, verdadeiramente o seu pastor, aquele que deu a vida por você, porque o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, disse o Senhor Jesus. E ele fez isso. Ele desceu, se fez carne, e como servo foi até a cruz do Calvário, como está escrito, e morreu por mim e por você. E lá na cruz, ele intercedeu por mim e por você. Ele diz, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que fazem. E também disse ali, diante daquela consumação do clímax do seu ministério, do seu plano, do plano de Deus para mim e para você, já estabelecido antes em que houvesse fundamento, antes que houvesse mundo, né, o Cordeiro já estava preparado. E ali ele disse, está consumado. Então, que você tenha essa convicção de fé e que você creia no Senhor Jesus e tenha este encontro maravilhoso com Deus, porque somente Ele é a porta
que nos conduz a Deus. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, nosso pecado mais uma vez. Queremos te agradecer por essa reflexão. Que esta verdade, ó Pai, venha alcançar os corações, ó Pai, que ainda não a têm. Aqueles, Pai, que têm entrado por portas que não têm trazido essa convicção, não têm revelado, Senhor, esta liberdade, não têm revelado, Senhor, esta salvação em primeiro lugar, essa convicção, certeza de salvação, que não tem revelado, Senhor, em seu coração esta liberdade e esta plenitude de vida, Pai, porque o Senhor mesmo disse através da boca do teu próprio Filho, o Senhor Jesus, que ele veio para dar vida e vida com abundância. Se não há esta convicção, se não há nenhuma desse sentido, ó Pai, ou realidade, Senhor, que esta mensagem, que ele possa estar neste momento conosco e possa, Senhor, decidir abandonar, Senhor, seus caminhos, caminho este que a tua palavra garante, que para o homem são caminhos que conduzem à morte. Porém, o caminho que o Senhor estabeleceu, o caminho de vida, ele se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho. Não um caminho, mas o caminho, a verdade e a vida. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, Senhor, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.